Lemos nas Escrituras a respeito da loucura da pregação, porque o Evangelho e a palavra de Deus não será compreendida unicamente pela razão. É por isso que é necessário fé. No entanto, apesar do desafio de uma mensagem considerada pelo padrão e a mente humana louca, nós não precisamos torná-la aparentemente mais louca do que já é. Muitas vezes a forma como nos conduzimos, em vez de auxiliar os que ainda não creem, apenas atrapalha a aproximação deles para o Evangelho e a recepção deles para com a verdade que temos a proclamar. Essa é a nossa conversa de hoje. Gente, estou hoje na cidade de Frankfurt, na Alemanha, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz no capítulo 4 e no versículo 5, que nós devemos portar-nos com sabedoria para com os que são de fora. A Nova Almeida Atualizada diz, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Ao usar o termo os que são de fora, ele está falando daqueles que ainda não abraçaram a fé, que não são parte da nossa família, que não congregam conosco ou não são os que professam a mesma fé. Em outras palavras, os não crentes. Eles precisam da nossa parte, de um comportamento que seja sábio. Isso significa o quê? Como falamos no início, a palavra do Evangelho já é considerada a loucura da pregação e nós não precisamos torná-la ainda mais louca do que já é. Porque alguns comportamentos são difíceis de serem entendidos e absorvidos por um não cristão. E nós percebemos no apóstolo Paulo essa ênfase dada não só à igreja de Colossos, mas ele falava a respeito disso. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, no versículo 20, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Ele falava a respeito de que não adianta uma pessoa se levantar e falar 10.000 palavras em línguas e não produzir nenhum resultado na vida daqueles que não vão entender na ausência de interpretação dessas línguas. Mas até então, ele está falando a respeito do nosso comportamento no meio de irmãos, entre cristãos. Mas logo depois, ele faz a seguinte declaração, versículo 23 de 1 Coríntios 14. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrar pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. O apóstolo Paulo disse, se nós falarmos em línguas na frente de um incrédulo que não consegue compreender essa manifestação, ele vai simplesmente achar que nós estamos loucos. Em outras palavras, nós não vamos poder ajudá-lo. Paulo não está dizendo que o sobrenatural deveria ser tolhido ou escondido. Ele diz, vocês podem profetizar, revelar os segredos do coração desse incrédulo, mas fazer isso de uma forma que ele consiga entender. Porque se vocês escolherem o formato que ele não consegue entender, vai achar que vocês são loucos e não vai ter nenhum proveito. Muitas vezes, nós como cristãos não sabemos nos conduzir com sabedoria para com os que são de fora. Se por um lado temos crentes exageradamente tímidos, que têm vergonha de professar sua fé, que não oram em público, que não conseguem dar testemunho do Evangelho, por outro lado, nós temos gente que muitas vezes extrapola, que exagera, gente que fala em línguas no meio da rua, gente que muitas vezes se comporta de uma maneira que torna cada vez mais difícil para que essas pessoas consigam compreender o Evangelho que nós temos a comunicar. Então precisamos entender a responsabilidade de ser sábios. Por exemplo, não adianta simplesmente fazermos loucuras em nome da fé que não produzam nenhum resultado. Não estou falando que alguém não possa obedecer uma direção específica de Deus que possa soar algo muito doido. Eu mesmo posso dar exemplos e testemunhos de situações onde já fiz isso. Mas, via de regra, nós precisamos ter a noção e o entendimento correto de como lidar com as pessoas. Muitas vezes alguém entra nos nossos cultos, por exemplo, e nós precisamos pensar isso. Há determinados comportamentos que eles são aceitáveis em reuniões onde só os irmãos na fé estão presentes. Como orar em outras línguas. Ele não está dizendo que nós não poderíamos cada um ter o seu tempo de oração, mas ele está dizendo que isso não fará o menor sentido para um incrédulo. Agora,
Precisamos entender a mesma coisa em relação às nossas músicas. Às vezes alguém entra num dos nossos cultos e nós estamos cantando aquele tipo de música que menciona todos os nomes de Deus em hebraico, por exemplo, e essas pessoas não conseguem entender o que estamos falando ou por que estamos fazendo isso. Determinadas expressões, por exemplo, de uma adoração apaixonada. Nós precisamos saber como lidar com isso, separando o que é a devoção privada do que é o culto público. Eu tenho visto gente defendendo, não em nome de ser apaixonado, eu posso urrar e gritar à vontade, eu posso fazer todas as loucuras. Eu costumo dizer às pessoas, olha, há um lugar para se ter intimidade. Amo a minha esposa, com quem sou casado há 23 anos. Eu posso lhe garantir que nós somos íntimos, mas a nossa intimidade é vivida à parte, no secreto. Muito poucas expressões de intimidade vão ser apresentadas em público. O fato de saber qual é o lugar não significa que a gente não vá praticar intimidade. A mesma coisa em relação a Deus. Alguns nunca têm esse momento de intimidade a sós, no seu quarto de oração. Eles não choram, não adoram e não gritam quando estão a sós, mas querem fazer isso nas reuniões públicas quando tem gente que não entende esse tipo de prática. Então nós precisamos entender, o apóstolo Paulo diz que Deus é Deus de ordem, não de confusão. Essa ordem, ela se torna cada vez mais necessária quando temos os encontros públicos, quando estamos com outras pessoas. E ainda mais necessária do que só quando reunimos os nossos irmãos, quando temos a possibilidade de lidar com gente que não só ainda não professa a nossa fé, como não entende as nossas práticas. Por exemplo, uma coisa que acredito que precisamos levar em conta e consideração, a maneira como muitas vezes estamos pregando o Evangelho. Eu tenho visto gente que tenta converter outros quase que na marra, quase que à força. Nós precisamos ter entendimento. Se Jesus comparou o evangelismo a uma pescaria, nós podemos imaginar que aquela ideia de usar uma isca para atrair o peixe, ela possa fazer sentido. Não estou falando a respeito de enganar ninguém, mas apresentar primeiro aquilo que é atrativo e depois, obviamente, mostrar quais são os passos que ao longo do tempo e de acordo com a maturidade de cada um, precisam ser administrados. Eu vejo gente começar pregando o evangelho já dizendo que a pessoa está indo para o inferno, já dizendo tudo que ela tem que parar de fazer de errado. Deixa eu te dar um exemplo que me ajudou quando era ainda adolescente. Eu ouvi um pregador dizendo, se você tentar tirar o osso velho da boca de um cachorro, ele vai avançar em você. Ainda que aquele osso não tenha mais nada a oferecer. E ele vai avançar em você porque é tudo que ele tem. Mas se você jogar um bife de carne do lado, por exemplo, a possibilidade de que o cachorro troque o osso pelo bife de carne é gigantesca. Muitas vezes nós começamos falando daquilo que o incrédulo tem que parar de fazer. Ele ainda nem encontrou a Cristo. Ele ainda nem viu sentido para abandonar essas coisas. E nós tentamos tirar o que ele tem antes de sequer apresentar a pessoa de Jesus e uma experiência real com ele. Então precisamos ser sábios na maneira de comunicar o Evangelho. Precisamos ser sábios na maneira como vamos proclamar a palavra de Deus. Precisamos ser sábios na aplicação disso. Eu tenho visto gente que se converte da noite para o dia, quer fazer uma revolução na sua família. Quer tirar todas as imagens das quais ele não concorda, quer confrontar cada prática, algumas que ele ainda nem teve tempo de mudar. E a falta de sabedoria tem gerado um preço caro, altíssimo. Porque quando o apóstolo Paulo fala dessa sabedoria para a conscrição de fora, isso não é preocupação apenas de uma pessoa, não era preocupação de um líder, é uma preocupação de Deus externada na sua palavra. Diz respeito à forma como eu e você devemos andar e viver. Não é uma opção. Não é algo que simplesmente a gente possa escolher. Não, eu quero ser esse tipo de cristão que usa de sabedoria para a conscrição de fora. Não, nós precisamos, é ordem de Deus, não é negociável, não é uma opção. Né? O apóstolo Paulo não estava dizendo um hashtag fica a dica, ele está trazendo uma instrução da parte de Deus. E muitas vezes o nosso comportamento torna confuso isso. Gente que, por exemplo, demonstra uma devoção gigantesca a Deus num culto, mas uma impaciência extrema quando está lidando com o mesmo incrédulo que convidou para estar naquele culto. A nossa falta de sabedoria tem gerado um preço alto, tem afastado pessoas. Eu me recordo na adolescência, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, quando meu coração realmente começou a ferver e querer buscar Deus com intensidade, com paixão. Eu me lembro que todo fim de semana íamos para a casa de um amigo da igreja. Ele tinha um terraço, né, que era uma espécie de terceiro andar, acima da casa, que já tinha 2 andares. A casa, na verdade, era em cima de um ponto comercial e acima da casa uma espécie de terceiro andar, que era um terraço. E a gente subia lá e orava quase a noite toda. Muitas vezes fazíamos isso de sexta para sábado, mas na maioria das vezes aproveitávamos o sábado para o domingo. Eu me lembro de uma ocasião que eu desci do terraço para casa para ir ao banheiro. Eu acho que era aproximadamente umas 3h30 da manhã. E o telefone começou a tocar.
Eu rapidamente atendi o telefone, preocupado em não acordar os pais desse nosso amigo onde orávamos, porque eles não eram cristãos. E quando atendi o telefone, disse alô, sem me identificar, sem dizer que era apenas um convidado, do outro lado da linha uma voz sonolenta, me faz um pedido que eu achei divertido depois, mas fiquei assustado a princípio. O vizinho dizia o seguinte: ô irmão, fala para Jesus que o vizinho quer dormir. Eu falei, como? Ele disse, fala para Jesus na oração de vocês que o vizinho quer e precisa dormir. Aí eu entendi o protesto dele, que a gente estava fazendo tanto barulho em nome da nossa busca a Deus, que não deixávamos ele dormir. Comecei a pensar em quantas semanas a gente já vinha repetindo isso. Comecei a imaginar o como, molestando aquele vizinho daquela forma, nós nunca conseguiríamos tornar o evangelho atrativo para ele. São coisas simples que requer de nós a sabedoria e o entendimento para que as portas não sejam fechadas, para que alguém de fato possa ter acesso à fé, para que o nosso comportamento não venha prejudicar o acesso dele ao evangelho e inclusive a capacidade de entender as coisas. Por exemplo, até entre os cristãos, a Bíblia faz distinção de uma criança que precisa do alimento apenas, né, naquele nível do leite, e do adulto que já pode ter acesso ao alimento maduro. Nós muitas vezes já estamos despejando conteúdo demais para alguém que é novo na fé. E muitas vezes já queremos começar discussões doutrinárias profundas com gente que ainda nem abraçou a fé. Sejamos razoáveis e obedeçamos ao que a palavra de Deus diz. Sabedoria para com os que são de fora é a ordem, é a instrução, não é a opção. E como disse Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ore por sabedoria no trato com as pessoas que você precisa ganhar para Jesus, com aqueles que ainda não se converteram, e com certeza você vai experimentar a intervenção de Deus nesse sentido.